Olá, meus amigos. Depois de um tempo aí sem postar vídeo, sem fazer vídeo pro canal, hoje eu resolvi fazer um videozinho e hoje nós vamos falar da nossa abelhinha Iraí, que eu vejo muita gente às vezes perguntando aí em grupos como criar Iraí, né? Qual o jeito de proceder numa divisão de Iraí, e mostrando hoje aqui, olha só, como as abelhas estão nessa flor amogaradinho. Aqui vem Iraí, vem Manduri, vem Apis, olha só. Então essa maravilha que tá isso aí. Mas vamos falar um pouquinho da abelha Iraí, que eu não faz muito tempo que eu comecei a criar a abelha Iraí. Mas eu sempre pensei assim na vida, quando tu vai começar a criar uma espécie de abelha, porque criar abelha sem ferrão é uma coisa. Agora, existe várias espécies, então a gente tem que dar uma estudada sobre a espécie. Tu até pode trazer para tua casa o enxame 2, mas antes de começar a fazer manejo nela, multiplicações, tu dá uma estudada sobre ela, para proceder fazendo uma multiplicação, uma divisão, assim que não te dê dor de cabeça. Então aqui nós temos uma abelha Iraí, que isso aqui é uma divisão que eu fiz faz pouquinhos dias, né? Nem sei como está aí dentro, mas está trabalhando bem. Não está vendo o saque da caixa mãe ou das caixas ao lado, porque a abelha Iraí é uma abelha que pode criar bem assim em comunidade, olha só. Olha só aqui, ó. Essa aqui aumentou o pito porque ela está num lugar mais escuro. Quando pega meio sombreado, o que acontece? A abelha Iraí tu pode criar em caixas baú, que nem essas aqui, olha, que aqui tem uma mão da saia. Tu pode criar em caixa ímpar, que é ninho sobre ninho, e tu pode colocar o terceiro ninho. Para quando tu fazer a tua multiplicação, tu faz por alça. Só tira uma alça que está aqui em cima, fazer comparação, coloca numa base dessa. Tu tem um fundo, uma basezinha em cima aqui, de 1,5 a 2, e coloca a base em cima, faz a entrada. O porquê que eu aqui, eu trabalho assim com as alimentação das minhas abelhas, das Iraí. Eu trabalho com alimentador roso, eu adaptei o alimentador roso, e elas estão indo muito bem. O que acontece? Eu aqui, eu não preciso abrir na caixa para alimentar, não preciso colocar palitinhos para elas não se afogarem, elas vêm e puxam tudo aqui. Olha aqui, eu vou mostrar como tá aqui, ó. Olha, estavam elas ali procurando alimento, ou elas já estão fechando. Quando eu coloco o alimento, eu faço aquele furinho que tem a cera ali, olha. Então o que acontece? Eu faço um xarope bem concentrado e alimento as minhas abelhas. Se eu ver que alguma não puxarem, o que eu faço? Eu não deixo o xarope no alimentador, eu simplesmente venho, troco, coloco nessa aqui, essa aqui puxa tudo. Então é assim, o xarope é um alimento que dá para te servir bem para tuas abelhas. O que eu faço? Eu sempre faço um xarope bem concentrado. Eu faço um por um, vamos dizer, uma xícara de açúcar, uma xícara de água, e acrescento umas colheres de mel, depois que o xarope estiver bem frio, quase morninho assim, esfriando, eu coloco mel. Fica bem concentrado, e por causa do cheiro do mel, elas vêm bastante. Então, falando da abelha Iraí, tu pode fazer divisão por disco ou por módulo. Eu gosto mais por módulo, porque eu já levo um módulo desse cheinho, todo estruturado, com os discos maduros, com realeira madura já, e coloco em cima da base. E logo já acrescento outra alça em cima da matriz e outra em cima da divisão. E coloco bastante ceramista. Por que eu coloco ceramista? Coloco ceramista para ela não ter que buscar esse material fora. Então elas já encontram dentro da caixa delas. Sempre o bom é ter mais de uma realeira. Eu faço com 2, já fiz até com 3. Fiz com uma, mas é meio arriscado, porque se não der certo aquela realeira, já não vai dar certo o enxame. Outra coisa, às vezes que não puxa a rainha, quando não dá rainha, e não tem outro enxame com disco maduro e realeira, o que tu faz? Tu acrescenta um disco só lá para o enxame ir se desenvolvendo, mantendo a abelha no teu enxame. De quando acontecer de tu ter uma realeira em outro enxame, que já esteja pronta para passar para ali, tu passa para a divisão. Assim tu não acaba perdendo aquela divisão que tu fez. Tu recorre em outros enxames que tu tem. Por isso é bom ter mais de um sempre. 4, 5, 6, 8. Melhor coisa que ter. Eu aqui já estou com uma quantidadezinha boa. E é uma abelha muito boa de trabalhar, né? Muito boa, né? Trabalha em comunidade. Se eu pegar essa caixa fraca aqui, olha, fraca não, vamos dizer essa caixa que é uma divisão, eu posso passar para uma caixa forte lá, eu troco, elas não brigam, essa aceito direitinho.
Ou por isso que há saques, e tu não percebe às vezes. Uma divisão a saque, porque vem esse enxame dali e pode começar a saquear essa aqui, olha. Então eu tenho que analisar o início da divisão. O que tá vendo nela? Às vezes tu vê que ela não dá rainha e não tem alimento lá dentro que tu alimenta. Daí tu diz, mas por que tá acontecendo isso? Daí tu, simplesmente tu vai lá e pega, vê qual que tá saqueando, se é a matriz que doou as abelhas, porque às vezes tu faz divisão 2 por 1, 1 por 1. Ou tu leva essa divisão para outro local. Daí não vai ter problema do saque. Eu já fiz com várias e consegui recuperar, não perdi os enxames. Eu não crio abelha há muito tempo, mas eu estudei bastante sobre elas e hoje eu estou conseguindo me defender bem, né? Mas então é isso aí, a abelha é uma abelha muito boa de criar, só que tem que ter esses detalhezinhos quando tu faz a divisão. Se tu fazer a divisão, pode fazer por disco ou por módulo. Mas todas as duas são boas, eu prefiro mais por módulo. Mas então assim, hoje por enquanto é sobre isso aí, sobre essa abelha aqui, que é uma abelha muito boa de criar, como eu estou falando. Praticamente são as minhas preferidas no momento. E eu sempre procuro plantar bastante coisas que elas vão, né? Eu tenho o amor agaradinho aqui, eu tenho o mosquitinho, uma plantinha que elas vão bem também. Aqui é outro, esse aqui é uma divisão feita em setembro. Já está praticamente, vou mostrar como está aqui dentro. Divisão do dia 20 de setembro, já está no terceiro módulo. Vou ver como é que tá de postura. Ó, aqui onde já está a postura. Aqui, ó. Já chegou postura aqui em cima. É bastante abelha, né? Olha só o cerume que elas fazem. Essa cera aqui eu ajudei elas, né? Eu sempre gosto de servir uma ceramista, elas vão muito na ceramista. Cuidado pra não matar nenhuma. Por isso que eu sempre falo. Quer começar a criar abelha sem ferrão? A espécie que for, estude sobre aquela espécie. Para ti, quando começar a fazer as tuas multiplicações, tu saber proceder nas multiplicações. Eu aprendi muito com o pessoal aí que me deram as dicas, né? E eu fui pesquisando e foi o dia a dia trabalhando com elas, né? Trabalhando com elas, analisando como eu fico em casa. Hoje eu sou aposentado, eu fico em casa, então eu fico me dedicando em cima delas. Esse é o segredo, se dedicar. Teoria é uma coisa. Teoria para quem quer dar curso online. Eu aqui não. Eu aqui é prática. Aprendi na prática e a prática é a melhor coisa. Tu pode errar um pouco, porque isso é normal tu errar, mas daí tu sempre cuida na segunda vez, porque tu está lidando com o ser vivo e a gente não prejudicar as abelhinhas. Mas então um abraço a todos e até o próximo vídeo aqui de Sapiranga, Rio Grande do Sul, Recanto das Abelhas Sem Ferrão.